vamos continuar a ler o sermão do mestre Eckhart, que já li a primeira parte, no qual ele fala e dá a sua hermenêutica original do famoso passo de Jesus visitar Maria e Marta, e Maria só querer contemplar e Marta desejar que ela a ajudasse na lide da casa para receber tão ilustre hóspede. Como já vimos ou ouvimos, Jesus considera que Marta era uma alma mais amadurecida e vestida de maior dignidade e capaz de trabalhar e simultaneamente manter a sua consciência no amor, manter a sua consciência virada para o alto. Maria, pela sua maior juventude, pelo seu maior desejo, pela sua maior consolação interior, desejava aprofundar esse estado na proximidade do Mestre. Eckhart depois fala que há 3 vias principais para aproximar-nos de Deus. A primeira é uma que tem a atividade diversa e que mantém o amor ardente e que nos faz procurar ou tentar sentir ou ver Deus em todo o ser. A segunda via é a via mais direta, elevada, que Eckhart chama via sem via, livre e, portanto, ligada, na qual uma pessoa é elevada e raptada bem acima de si, todas as coisas, sem querer e sem imagem, mas que, contudo, não se tem lá um estabelecimento, uma estabilização substancial lá no alto. A terceira via, e era aqui que nós estávamos a começar, é a via e que é também, e portanto, a pátria. Ela é chamada a via e, portanto, a pátria. Vou ler, então, que nos diz o mestre Eckhart, um dos fundadores de uma mística mais elevada e mais direta com a divindade e que recebeu influências de místicas flamengas, holandesas, alemãs e das pequenas, e que atingiu um estado de realização espiritual divina bastante elevado, para o qual as pequenas diferenças de bem e de mal e de obrigações disto e daquilo, ou mesmo doutrinas, eram apenas aproximações feitas de uma periferia, enquanto que a alma que consegue ser elevada pela graça divina à sua morada interior e perene está, de certa forma, acima das pessoas e coisas. A terceira via é chamada a via e ela é, portanto, pátria. É a visão de Deus sem mediação, na sua ipsicidade, na sua própria seidade. Ora, o querido Cristo diz assim: eu sou o caminho, ou a via, a verdade e a vida. João 14:6. Um só Cristo numa pessoa, um só Cristo num Pai, um só Cristo no Espírito. 3, via, verdade e vida, um só
o querido Jesus. Fora desta via ou caminho, todas as criaturas permanecem na periferia e são meios. Em Deus, nesta via, o ser conduzido pela luz da sua palavra e envolvido pelo amor do Espírito, todos os dois, eis o que ultrapassa tudo o que se pode ser. Gandilac, entre parênteses, põe todos os dois o Deus Pai e a palavra que é Cristo, que é o Logos. Eis o que ultrapassa tudo o que se pode ser. Ora, espiai bem esta maravilha, tão maravilhosa. Estar de fora e de dentro. Alcançar e ser alcançado. Ver e ser a visão. Conter e ser contido. Eis o fim. Lá onde o Espírito permanece em repouso, na unidade da querida eternidade. Boas indicações para a meditação, ver interiormente e ser a visão, conter o Espírito e ser contido por ele. Aí o Espírito está na eternidade, no repouso e na unidade. Voltemos agora ao que dissemos. Como a querida Marta e antes dela todos os amigos de Deus têm perto da preocupação e que estão junto a preocupações, mas não nas preocupações. Nesse nível, então, a obra temporal é tão nobre que qualquer ligação a Deus, pois ela liga-nos de aproximação, entre parênteses, a Deus, tal como aquilo que nos pode acontecer, ouvir no mais alto, exceptuado a visão única de Deus na sua pura natureza. Este nível mais elevado, pela maior parte dos místicos e iniciados, é recusada na maioria da população mundial. É por isso que ele lhe diz: tu estás ao pé das coisas e ao pé da preocupação, e ele entende por isso que, com as suas potências inferiores, ela está perturbada e entristecida, pois ela não se acostumou da doçura do Espírito. Ela estava ao pé das coisas, não nas coisas. Ela estava fora do útil. É preciso, particularmente, que nós temos, ou seja, aqui a Marta não estava a conseguir manter a ligação a Deus nas suas obrigações exteriores. E sabemos como é bem difícil. E por isso é que alguns místicos, tais os peregrinos russos, na famosa Filocália, tinham a frase: Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Por vezes, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Por vezes, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Outros, e estou-me a lembrar da soror violante de Jesus, Maria, século XVII, portuguesa, que tenho trabalhado, usava bastante meu Deus e meu Senhor, ou Mariana da Purificação e outras, ai, amor, para, através destas frases, relembrarem a sua entidade, a sua dimensionalidade espiritual e amorosa e religada à divindade.
É preciso, voltemos a Eckhart, particularmente que não nos apeguemos a 3 pontos nas nossas obras, ou seja, que só perde uma fação de um modo ordenado, de um modo razoável ou racional e em pleno conhecimento de causa. Nós sabemos como, hoje em dia, as pessoas estão tão manipuladas, tão amilhazadas pela televisão e os seus comentadores, os jornalistas, que a sua ação no dia a dia, em certos aspectos ou em certas causas ou questões perturbantes, fraturantes da sociedade, agem de uma fação ou de um modo desordenado, sem conhecimento de causa e logo sem racionalidade, sem logos, esta inteligência que exige o que Erasmo chamava o studium e que valorizou muito em sua vida ter sido graças a esse studium que não se deixou desviar por vícios ou distrações. De modo ordenado, ele quer dizer que em todos os lugares responde-se à mais alta. A mais alta, o quê? Vocação, realidade. Gandilac escreve, entre aspas, ou entre parênteses retos, exigência. A mais alta exigência, a mais alta aspiração ao dever. De modo razoável, eu quero dizer que não se sabe no tempo nada de melhor. Isto é muito importante, nada de melhor de informação, de justificação, de causalidade no tempo, na vida que vivemos, na história em que participamos e que devemos aprofundar. Gandilac mete entre parênteses retos, nada de melhor que aquilo que se faz, que também é uma leitura, uma hermenêutica correta, ou possível, eficaz. Em pleno conhecimento de causa, eu quero dizer que descobre-se a verdade viva com uma agradável atualidade nas obras divinas. Se estes 3 pontos estão presentes, eles conduzem-nos ao pé de Deus e são, assim, úteis, tais quais os deleites de Maria Madalena no deserto. Aqui outro exemplo de uma mulher que se retira do mundo e das atividades e que se entrega só à contemplação mística e à oração e a uma certa axé, certamente. Ora, o Cristo declara: se te preocupas de numerosas coisas, tu preocupas-te de numerosas coisas e não de uma só. Isso significa que, estando uma pessoa pura e simples na sua atividade dirigida para o alto, na periferia da eternidade, ela pode ser que seja perturbada pelo meio que constitui o seu empreendimento, a sua iniciativa, de tal modo que ela não se pode manter lá no alto com prazer. É assim que o ser humano pode ser perturbado pela sua tarefa, pela sua entreprise, e ele está de fora na preocupação e na tristeza ou lamentação. Mas Marta estava num alto e sólida virtude, com o coração livre, sem que qualquer coisa a impedisse ou lhe fizesse impedimento. Eis por qual ela desejava que a sua filha ou irmã mais nova, fosse estabelecida na mesma virtude, pois ela sabia que Maria não estava ainda fixa de uma forma substancial. É, pois, a partir do seu fundo nobre que ela deseja que Maria
possa ser estabelecida em tudo o que comporta de eterna beatitude. Eis porque o Cristo declara: uma só coisa é necessária. O qual é este único? É Deus, que é necessária a todas as criaturas. Se Deus retomasse nelas tudo o que é dele, todas as criaturas seriam destruídas, aniquiladas. Deus retiraria de uma alma, da alma de Cristo, o que é dele, o que o espírito desta alma, aquilo pelo qual o espírito desta alma está unido às pessoas eternas, e o Cristo não seria mais que uma simples criatura. Eis aquelas frases que incomodaram alguns teólogos mais ortodoxos e reverenciais da atualidade. Eis porque nós temos necessidade deste único. Marta temia que a sua irmã ficasse apegada no prazer e na doçura, e ela desejava que ela se tornasse como ela. Assim, Cristo falou-lhe, como para dizer: está tranquila, Marta, ela escolheu a melhor parte, o seu estado presente será ultrapassado, ela conhecerá o mais alto estado que possa advir a uma criatura, ela tornar-se-á santa como tu. Escutemos agora o ensinamento das virtudes. A vida virtuosa toca o querer em 3 pontos. A tarefa única é de elevar o querer em Deus, pois é necessariamente realizar o que se confessa, ou o que se trata de recusar ou de aceitar. Ora, o querer é de 3 espécies. É um querer sensível. O segundo, um querer racionável. O terceiro, um querer eterno. O querer sensível exige ser ensinado. Escute-se o verdadeiro ensinamento. O querer racionável consiste em meter os seus pés em todas as obras de Cristo Jesus e dos santos, ou seja, a praticar de modo igual a palavra, o modo de vida e a atividade ordenadas ao mais alto. Quando isto é realizado, Deus dá outro querer no fundo da alma, um querer eterno com o amoroso preceito do Espírito Santo, pois a alma diz: Senhor, fala em mim, ou faça-se em mim, não digo eu, Senhor, fala em mim para que se realize o teu eterno querer. Quando ele deste modo satisfez ao que nós dissemos do mais alto, ele agrada a Deus, e o querido Pai profere na alma a sua eterna palavra. Está aqui uma boa parágrafo para meditação na audição da palavra eterna que o nosso antero cantal denominava a voz da consciência, e que em tantas cartas, nomeadamente ao seu grande amigo Fernando Leal, para escutar essa voz